Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Trey Eric Sensler tinha 22 anos na época do caso e vivia em Waller, no Texas, com os seus pais Rhonda e Lawton e o seu irmão mais velho, Mark, de 26 anos. O pai dele, Lawton, trabalhava como professor na escola primária local e a sua mãe trabalhava no jornal local. O Trey não tinha um relacionamento muito bom com o seu pai, os dois discutiam bastante, isso porque a essa altura, com 22 anos, o Trey não tinha trabalho, na verdade ele nunca tinha trabalhado antes, e além disso também ele tinha abandonado os seus estudos. Ele tinha, na verdade, um relacionamento mais próximo com o seu irmão, o Mark. Os dois eram muito amigos, muito próximos, conversavam sobre tudo, e o Trey dizia até mesmo que o Mark era como se fosse o seu melhor amigo. Pelos amigos, ele foi descrito como um cara bastante divertido, muito legal, que era uma boa companhia, os amigos gostavam de estar na companhia dele. Ele não tinha tantos amigos, não era uma pessoa muito popular, mas os poucos amigos que ele tinha descreveram ele de uma forma muito boa, como sendo um rapaz muito legal e muito divertido. O Trey também tinha duas grandes paixões, que era o cinema, ele adorava filmes, adorava também produzir os seus próprios curta-metragens, ele tinha bastante criatividade para isso, e ele também adorava animes. Pensando nisso então, no ano de 2006, quando o YouTube ainda estava em ascensão, ainda estava ali no início, não tinha tantas pessoas, não tinham tantos canais, o Trey resolveu criar um canal para ele no YouTube chamado Linscaped Productions, onde no início ele começou a fazer as suas próprias produções cinematográficas, como eu disse, às vezes era ele sozinho, às vezes ele com o irmão dele, o Mark. Eles gravavam cenas curtas de comédia, alguns vídeos engraçados e coisas do tipo. E aos poucos, conforme o tempo foi passando, ele começou também a criar vídeos falando sobre animes que ele assistia. Com isso então, ele meio que se auto-apelidou de Mr. Anime, Esse passou a ser o nome fictício dele ali pro canal. Ele começou a fazer vários vídeos de resenhas de animes que ele assistia, ele contava qual que era a opinião dele, o que ele tinha achado, e ele foi ficando cada vez mais popular porque, como eu disse, era no início, não tinham tantos canais no YouTube, muito menos canais que falassem sobre anime. Ao que tudo indica, ele foi um pioneiro nesse assunto e além disso também ele falava de uma forma muito clara, muito simples e muito sincera sobre o que ele realmente achava desses animes. Então se ele não tivesse gostado, ele ia dizer que não gostou, e se ele tivesse gostado, ele também iria ali apontar os pontos positivos e tudo mais. Então eram vídeos muito criativos que as pessoas adoravam assistir e ele foi cada vez conquistando mais inscritos e mais fãs. Tudo isso aconteceu em 2006, como eu disse, quando o Trey criou o seu canal no YouTube. E no início, por vários anos na verdade, as coisas foram muito leves, desse jeito que eu disse, ele fazendo vídeos ali de comédia, um pouco mais simples, às vezes com a ajuda do irmão. As pessoas davam muita risada assistindo os vídeos dele e também tinham ali as resenhas de anime. Porém, conforme os anos foram passando, mais precisamente no ano de 2011, as coisas começaram a mudar um pouco no canal do Trey e ele começou a produzir um conteúdo um pouco diferente. Ele começou a fazer vídeos mostrando várias armas que ele tinha em casa, vários tipos de armas diferentes, então ele mostrava ele atirando nas coisas, falava um pouco sobre as armas, fazia ali uma espécie de resenha das armas, assim como ele fazia de animes. E assim, no Texas não é muito incomum as pessoas terem armas, na verdade é bem comum, inclusive jovens terem várias armas, Lá é permitido, então a questão não é ele ter armas, ele tinha armas como várias outras pessoas tinham, mas as pessoas começaram a achar estranho, esse conteúdo dele voltado para esse tipo de coisa que não tinha nada a ver com o que ele produzia antes, e sem contar que agora também não tinha mais aquele ar de comédia, aquele ar engraçado nos vídeos, eram vídeos um pouco mais sérios e um pouco
pouco mais estranhos e em alguns vídeos parecia até que o Trey estava sob efeito de alguma substância, que ele poderia estar embriagado ou sob efeito de drogas. Então as pessoas começaram a achar isso bem estranho. Além disso, os vídeos de comédia e vídeos de anime que ele ainda seguiu fazendo começaram também a ficar diferentes, isso porque não tinham mais tanta graça, era um humor um pouco mais forçado. Nesses vídeos também ele aparecia parecendo que estava sob o efeito de alguma substância, então as pessoas começaram a perceber que talvez o Trey estivesse passando por algum momento difícil na sua vida. How you doing, everyone? It's Mr. Anime. Or you can call me Trey. You can call me the guy that does the video game reviews. You can call me the guy that does all the gun stuff now. Algum tempo depois disso, desses vídeos diferentes começarem a acontecer, o Trey postou um vídeo no seu canal dizendo que realmente ele estava passando por um momento difícil, como as pessoas já desconfiavam que ele estivesse. Ele disse que ele estava passando mal, estava com problemas de saúde e estava com problemas pulmonares, para ser mais específica. Ele disse que recentemente ele estava sentindo muitas dores, dificuldade de respirar, estava passando muito mal, então ele procurou o médico e foi constatado que ele estava com uma pneumotórax, que é quando acontece algum problema ali nos pulmões e o ar acaba vazando dos pulmões, né? Isso é um problema sério, precisa de tratamento, precisa de toda uma atenção. Então ele disse que ele estava fazendo acompanhamento médico, que inclusive ele ficaria internado, mas depois de alguns dias acabou que ele disse que tinha melhorado, que estava tudo bem, que estava de volta em casa, e ele não deu realmente muitos detalhes de como tinha sido isso, como ele adquiriu esse problema, né, essa pneumotórax, nem como foi o tratamento, nem nada. Ele apenas contou, né, que estava com esse problema depois que ele tinha sido solucionado e pronto. Mas algum tempo depois, em fevereiro de 2012, os vídeos estranhos continuavam acontecendo no canal do Trey e ele postou então um vídeo dizendo que ele agradecia por todas as pessoas, né, que eram seus fãs, que acompanhavam ele ali no canal, mas que ele iria tirar uma espécie de férias de 2 a 3 semanas do conteúdo sobre animes que ele postava. Ele disse que ele ia continuar produzindo conteúdo, não na mesma intensidade, mas também outros tipos de conteúdo. Ele disse que provavelmente ele ia trazer alguns blogs, algumas coisas ali sobre o dia a dia dele, né, sobre a vida dele mesmo, e não conteúdos de resenhas de animes. Então, o que tudo indica, ele estava querendo mudar um pouco ali os rumos para onde o canal dele estaria indo. No mês seguinte, no dia 13 de março, ele postou um outro vídeo com o título Mr. Anime Novo Emprego, onde ele dizia que tinha uma novidade para os seus seguidores, que ele tinha conseguido um emprego na área de indústria cinematográfica ali, que era um sonho que ele tinha, porque como eu disse antes, ele gostava muito desse tipo de coisa, ele fazia até as suas próprias produções. Então ele disse que umas pessoas ali ligadas ao cinema tinham entrado em contato com ele, tinham oferecido esse emprego e que ele tinha aceitado, e que por conta disso então, mais uma vez, né, ele afirmou que não postaria mais vídeos com a mesma frequência que antes, porque ele não teria mais tanto tempo, né, com o emprego fora, né, ele trabalharia o dia inteiro. Então ele disse que postaria menos, mas que de vez em quando voltaria e faria alguns vídeos ali atualizando o pessoal, alguns vlogs mostrando sua vida e seu dia a dia. Porém, foi um vídeo bem curto esse vídeo e ele não deu muitos detalhes sobre esse emprego não. Ele disse que era só ali na área do cinema, que era uma coisa que ele estava muito feliz, mas não disse com o que ele trabalharia, que empresa era essa, ele não deu realmente muitos detalhes. A essa altura, o Trey não estava mais vivendo na casa da sua família, com a sua mãe, o seu pai e o seu irmão, isso porque a avó dele tinha falecido recentemente e ele foi então morar na casa dela, meio que tomando conta ali da casa, porque a casa estava desocupada. E além disso também ele aproveitou que em casa ele não tinha um relacionamento muito bom assim com o pai, e como ele já era adulto, ele aproveitou para ter o seu próprio espaço na casa da avó. As coisas pareciam estar tranquilas, como eu disse, o Trey estava postando alguns vídeos meio diferentes, que as pessoas estavam achando meio estranho, mas isso não era nada alarmante, porque ele tinha começado o canal dele em 2006 e a essa altura já era o ano de 2012, então é natural ele mudar um pouco o conteúdo dele. Muitas pessoas começam em um segmento e depois acabam preferindo ir para outro rumo, né, começam a produzir outro tipo de conteúdo, então isso não era uma coisa muito absurda, nada muito alarmante e parecia estar tudo tranquilo. Porém, tudo isso mudou no dia 20 de março de 2012.
Nesse dia, bem cedo, o Trey saiu da casa da sua avó, onde ele estava morando, foi para a casa da sua família e, chegando lá na garagem da casa, ele chamou pela sua mãe. Quando ela chegou lá, ela encontrou o filho completamente armado e assim que ela chegou, sem ele falar nada, ele deu 4 tiros contra ela. Ela, é claro, caiu no chão automaticamente sem vida e então o Mark, o irmão mais velho do Trey, estava dentro de casa, escutou todo aquele barulho e foi em direção à garagem para ver o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, o Trey entrou em casa também. Os dois então se encontraram na sala de casa e mais uma vez, sem dizer nada, o Trey deu um tiro que acertou em cheio a cabeça do irmão, que também caiu no chão. O pai do rapaz e também pai do Trey, estava no quarto dormindo nessa hora. Ele também escutou todo o barulho, também se levantou para ver o que estava acontecendo, mas o Trey chegou até o quarto antes que ele pudesse se levantar e sair do quarto e também disparou várias vezes contra o pai. Depois disso, o Trey ainda tirou a vida também de todos os animais de estimação da casa, incluindo um coelho e um furão que ele tinha, e também destruiu a casa quase que completamente. Ele saiu atirando pelas paredes e pelos móveis, saiu quebrando tudo, jogando tudo no chão, destruindo realmente a casa e ainda fez vários rabiscos pela parede e escreveu várias frases estranhas, como por exemplo, ele escreveu: "Eu não sei por que eu fiz isso, eu não posso me perdoar por eu ter feito isso, eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meu irmão, eu amo a minha família, que Deus me perdoe porque eu não posso me perdoar." Ele escreveu esse tipo de frase pelas portas, pelas paredes e por todos os lugares ali da casa. Depois disso, ele voltou para o seu carro e foi embora. Nesse momento, o Trey tinha no carro consigo um rifle e mais de 100 cartuchos de munição, e então ele dirigiu até uma escola local, a Waller High School, se estacionou ali e ficou sentado no carro no estacionamento por alguns minutos pensando. Segundo ele, a sua intenção nesse momento era entrar no colégio e realizar um massacre. Porém, depois de alguns minutos, ele acabou desistindo e foi para a casa de um amigo. Nesse momento, a polícia já estava na casa da família do Trey porque os vizinhos tinham escutado todos aqueles disparos e o momento que ele estava quebrando tudo ali dentro de casa e tinham ligado para as autoridades. Ao chegar lá, então, eles encontraram a casa naquele estado e logo perceberam que tinha sido o Trey que tinha feito tudo aquilo, porque ele estava basicamente confessando isso através daquelas escrituras que ele deixou ali na parede. A polícia então começou imediatamente a procurar por ele e dentro de poucas horas conseguiram encontrar ele na casa desse amigo e ele foi preso. Na delegacia, o Trey confessou o crime, ele contou toda essa parte, que eu disse pra vocês, do momento em que ele chegou na casa e a ordem também em que ele cometeu o crime, e ele ainda disse que depois de atirarem todas as pessoas da família, ele ainda voltou e atirou mais uma vez em todos eles para ter certeza que realmente eles estavam sem vida. Ao ser questionado do porquê que ele fez isso, ele disse que foi porque, na verdade, ele já estava planejando há meses um massacre na escola local. E antes disso, ele resolveu tirar a vida de toda a sua família para que eles não vissem o que ele faria a seguir e não sentissem vergonha dele. Ele disse que ele já estava planejando esse massacre há meses, que ele já tinha comprado várias armas e munições para isso e que o objetivo dele era matar pelo menos 70 pessoas para se tornar então o maior atirador de massacre da época. Ele disse que durante o seu planejamento nos meses anteriores, além de comprar todas aquelas armas e munições, ele também estudou muito sobre esse assunto, sobre crimes, principalmente massacres. Também estudou sobre serial killers e ele disse ainda que o massacre que mais chamava sua atenção era aquele bem famoso, o de Columbine, que aconteceu em 1999. Ele ainda disse que estava se preparando para o evento, atirando em prédios e até mesmo em animais na rua para treinar a sua mira. Os policiais questionaram então o Trey o porquê de ele não ter ido em frente, não ter cometido aquele massacre
já que ele já tinha tirado a vida de toda a sua família e chegou a dirigir até o estacionamento da escola. E ele disse que foi porque antes tudo parecia como um jogo na mente dele, uma coisa que não era real, uma coisa assim distante, né, da realidade, uma coisa que era só ali um desejo dele. Mas a partir do momento que ele tirou a vida da família e dirigiu até o estacionamento da escola, tudo começou a ficar real demais, então ele entrou meio ali que em pânico, se arrependeu e desistiu. Os policiais também perguntaram a ele o porquê de ele ter escolhido aquela data para finalmente, né, colocar em prática os seus planos e cometer todos aqueles crimes. E ele disse que naquela madrugada ele tinha ficado acordado a noite inteira bebendo, consumindo muita bebida alcoólica. E isso tinha despertado na mente dele essa vontade de finalmente realizar o seu desejo. The thing about my family is, I would protect them with my life, but at the same time, if anyone was going to hurt them, it was going to be me. I don't think a period of 2 or 3 days ever went by that I didn't think about some sort of violent act. Muitas pessoas ficaram em choque quando descobriram sobre esse crime e que tinha sido realmente o Trey que tinha cometido todos esses assassinatos. Os fãs dele no YouTube e amigos dele também, muitos não acreditavam porque eles tinham uma imagem totalmente diferente do Trey. Como eu disse antes, ele era considerado pelos amigos como uma pessoa muito divertida, muito legal, que era uma companhia muito boa, as pessoas gostavam de estar perto dele, ele sempre fazia as pessoas darem risada, através também dos seus vídeos do YouTube, né? Ele tinha conquistado ali várias pessoas que gostavam do conteúdo dele, que acompanhavam e que apesar de achar que ele estava meio estranho nos últimos vídeos, jamais poderiam imaginar que ele cometeria esse tipo de coisa. Algumas pessoas chegaram a dizer que não acreditava que tinha sido ele, que tinha sido outra pessoa e que a culpa tinha caído sobre ele, que ele estava sendo acusado injustamente, mas infelizmente foi concluído que foi sim ele que fez isso com toda a sua família e agora restava colocar ele, né, para pagar por esse crime. As pessoas levantaram até mesmo um vídeo que ele tinha postado um tempo atrás no canal dele, falando justamente sobre massacre. Ele parecia bastante preocupado no vídeo, disse que esse tipo de crime estava aumentando cada vez mais, que todo dia que você entrasse na internet você ficava sabendo de um massacre que aconteceu em um lugar diferente, que ele tinha muito medo, que as pessoas pensavam que isso não poderia acontecer com elas, mas que poderia sim. Ele parecia bastante preocupado no vídeo, completamente contra esse tipo de crimes, mas ironicamente ele acabou fazendo isso no futuro, né? Ele tirou a vida de toda a sua família e ainda planejou, mas felizmente não executou o seu massacre. Hey everybody, Season 2 here, and today I'm running on something a little bit, right? Yes, I'm ranting on something a little bit anime unrelated. I'm ranting on all the shootings that have been happening. Pittsburgh, New York, Alabama, California. It's like every day I get online and click open Yahoo or whatever I open and let the publicity fill my mind with bad thoughts about the place I live. So, I don't know what's going on. You know, they had an article that were like, well, the economy's gone bad. Everyone's losing their job and getting mad and shooting everybody. Yeah, I guess that makes sense since a lot of the shooters lately have recently lost their job. But I'm a firearms owner myself, but it is a little bit disturbing to know that you could be a victim in something like this at these times. All the people that were victims, you think it won't happen to me, but sometimes it does. But seriously, every day I open Yahoo, I'm like, well, time to see what today's shooting is, and hey, there's another one. So I don't know when it's gonna stop. I think it's why, but what can I say? So with that, just making everyone aware. If no one has heard any about it, you can look it up. But very frequently in the news. I'm sure it does happen. I live close to Houston, and you know, it's Houston. It's a huge city. There's shootings every day, but the mass shootings lately, I don't know. But yes, thank you for watching, and I will see you later. Em agosto de 2012, aconteceu o julgamento do Trey e ele se declarou culpado pelos homicídios da sua família e também por ter planejado o massacre, e foi então condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
A defesa do Trey não recorreu dessa decisão, eles não contestaram, não fizeram nada e, na verdade, ele mesmo solicitou que os seus direitos à liberdade condicional fossem retirados porque ele acreditava que ele apresentava um perigo a si mesmo e aos outros e não deveria voltar a ficar em liberdade. Como eu disse, esse caso chocou a todos. O Trey era uma pessoa bastante conhecida ali, no YouTube e nas mídias nessa época. Muitas pessoas adoravam o conteúdo dele, então foi um choque. As pessoas próximas também disseram que ele nunca demonstrou ser violento, que ele tinha seus problemas com o pai, mas que ele adorava o irmão. Então o que mais chocou as pessoas foi essa parte do irmão, que eles eram tão próximos, diziam até que eram melhores amigos, e ele acabou, não poupando nem mesmo a vida do irmão. Enfim, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like se gostou de conhecer mais essa história. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.